حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros profetas e mensageiros de Allah que foram enviados a fim de ensinar as pessoas a submissão a Allah, ou seja, submeterem a Deus, de ensinar as pessoas a unificarem a Deus e de submeterem a Deus e obedecerem os mensageiros, e obedecerem as leis que foram estabelecidas por Allah subhanahu wa ta'ala e afastar das proibições que foram proibidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Mais uma vez, o nosso tema de hoje vai ser com o seguinte título: Quebrando e abolindo a lei. Ou seja, o cristianismo, sobretudo o Paulo, quebrando e licenciando da lei mosaica. Vamos abordar esse aspecto em alguns minutos, se Deus quiser. Realmente a coisa mais prominente, mais evidente que um estudante da doutrina da redenção notará é a sua associação com Paulo, ok? Desde o seu início, ou seja, desde o início da pregação de Paulo, a pessoa que estuda sobre doutrina de redenção, o que a pessoa vai encontrar? Que a Paulo rejeitava categoricamente a lei, ou seja, a lei mosaica. Paulo queria que fosse um pretexto para abolir e invadir a lei, pois ele fez a salvação somente pela fé. Ou seja, depois de ele abolir e abandonar e deixar a lei, fazendo a salvação da pessoa apenas esteja relacionada com a fé em Cristo. Meus queridos e as minhas queridas, realmente vamos abordar esse aspecto aqui. Será que a salvação de uma pessoa, a salvação antes de Moisés, a salvação antes de Abraão, a salvação desde a época de Noé, só era com a crença no mensageiro enviado por Deus, ou era a crença e as práticas? Realmente, se a crença somente salvava, Cristo em si não faria as adorações que ele fazia a Deus, não andava a prostrar, não prostraria para Deus, não oraria para Deus, mas sim, basta ele acreditasse nos mensageiros de Deus, acreditasse em si como um mensageiro de Deus para ser salvo. Mas não, realmente essa fé e essa crença e essa doutrina são ensinamentos de Paulo, que não têm nada a ver com Jesus Cristo. E nós, como humanos, seja nós muçulmanos, que nós fomos ordenados a seguir o Cristo, a seguir todos os profetas, acreditar em todos os profetas enviados por Deus, realmente também os cristãos, eles não foram ordenados, nem foram ensinados que fossem seguidores de Paulo. O que eles foram ensinados é que seguissem Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, o Jesus Cristo que ensinou e adorou somente a Deus. Ou seja, então Paulo fez a fé em Cristo suficiente apenas para a salvação da humanidade, suficiente apenas para a salvação da pessoa, sem a necessidade de boas ações,
Assim a redenção tornou-se não apenas a salvação dos pecados, mas sim a salvação até do trabalho. Quer dizer, salvação de boas ações. Até não é necessário fazer boas ações, não é necessário orar a Deus, não é necessário jejuar, não é necessário fazer isso e aquilo. O que é necessário é apenas uma coisinha só, que não é ação, que é acreditar no Cristo como Salvador. Que quando nós voltamos propriamente na época de Jesus Cristo, quando nós voltamos às crenças que Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos, Paulo, como todos nós sabemos, que não era discípulo de Cristo, nós não encontramos essas leis. Ou seja, não encontramos essa crença de afastar das leis, de afastar das boas ações, de afastar das adorações, de afastar de obedecer os mandamentos de Deus. Realmente, como Jesus disse, ele veio para cumprir com a lei anterior, não veio para quebrar as leis que vieram antes dele, ou seja, as leis mosaicas. Realmente, Paulo denunciou fortemente a lei mosaica, ou seja, ele criticou fortemente a lei mosaica. Para ele, que Cristo, que a paz esteja com ele, venerava, ou seja, que a paz, ou seja, que a Cristo, que seja a lei que a Cristo, que a paz esteja com ele, venerava e aderiu às suas disposições, incluindo a sua declaração sobre o sistema bíblico de sacerdócio, pois o mandamento anterior seria anulado devido à sua fraqueza e inutilidade, visto que a lei não completa nada, mas seria a introdução de uma esperança melhor. Através dela, nós aproximamos de Deus. Hebreus. Vamos repetir essa passagem. Pois o mandamento anterior seria anulado devido à sua fraqueza e inutilidade, visto que a lei não completa nada, mas seria a introdução de uma esperança melhor. Através dela, nós aproximamos de Deus. O escritor da Epístola aos Hebreus continua a atacar a Torá e a lei mosaica e descreve a lei de sacerdócio que Jesus, que a paz esteja com ele, veio completar. A lei que Jesus Cristo veio completar, mas era criticado pelo Paulo. Era criticado pelo Paulo, não só criticado, mas sim considerado como uma maldição, que uma das nossas aulas aqui nós passamos. Então, veio completar a outras leis da Torá, como emancipação, velhice e inconsistência. Ele disse, mas o que é livre é velho. O que é livre e velho está perto de desaparecer. Ele disse sobre ele, ele disse, porque se o primeiro fosse sem mácula, não se procuraria lugar para o segundo. Paulo viola a lei de Deus e considera isso uma razão para o pecado, dizendo ele, o Paulo, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobice, mas o pecado tomá-lo como uma oportunidade. Através do mandamento criou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Quando veio o momento, o pecado viveu e eu morri. Ou seja, o que essa declaração está dizendo aqui é, se pecado existe, é por causa da lei. Com a abolição, se banirem a lei, pecado já deixa de existir. Realmente, é preciso que nós entendamos o conceito de pecado.
em que sociedade ou em que comunidade que vive sem ter coisas que são consideradas como pecados? Realmente não existe, não pode existir uma sociedade livre, uma sociedade organizada sem que tivesse considerado certas coisas como pecado. Ou seja, sem que tivesse considerado certas coisas como violação. Agora, quando você vê as regras de vivência, as regras de vida como uma maldição, as regras de vida como motivo de pecado, quer dizer, acabar com essas regras, automaticamente você está promovendo uma sociedade desorganizada, está promovendo uma sociedade de criminosos, uma sociedade de assassinos, uma sociedade de assaltantes, uma sociedade de corruptos. Não é por acaso que nós vimos em muitos países a nível de violação como é muito alta, a nível dos assaltos é demasiado, a nível dos assassínios é demasiado. Por que dessa razão? Quando nós fazemos uma comparação, um país que adota essa crença de não respeitar as leis, de considerar as leis como uma maldição, já considerando as leis como uma maldição, quando ainda nós falamos das leis de Deus, a lei que foi enviado e entregue a Moisés, quer dizer, como uma maldição. Isto é abrir portas para estupros, para assassinos, para bandidos assaltarem, abrir portas para muitas coisas, muita desorganização. Por isso, veja só essa passagem aqui. Paulo chama a lei divina revelada aos profetas de maldição, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Viu? Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas. Ele justifica chamar os mandamentos e a lei de Deus de maldição, porque é o causa da maldição. Pois não cumprimento de seus mandamentos, abençoado e altíssimo. Ou seja, ele justifica que a lei é como uma maldição. Veja só, porque é através, quando a lei é estabelecida e não for cumprida, o que acontece? Acontece a maldição com as pessoas. Ou seja, as pessoas são punidas por não praticarem a lei, por não seguirem a lei. Agora, se deixarem de seguir a lei, isso já não é uma maldição. Deixar de seguir a lei, essa maldição começa com a pessoa nesta vida. Ninguém vai viver seguro. Ninguém vai sentir seguro. Todos sentirão ameaça. Todos sentirão ameaça. Realmente é evidente a esse afastamento de Paulo sobre a lei divina, as leis que foram enviadas aos profetas anteriores a Jesus Cristo. Portanto, vamos ver aqui uma outra passagem. Ele declara que não há necessidade desta lei. Após a crucificação de Cristo, a lei foi nosso instrutor para com Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas agora a fé veio, não estamos mais sob um instrutor. Quer dizer, agora cada um que viva como quiser, que cada um adore como quiser, que cada um faça o que entender. Basta só uma coisa: acreditar no Cristo como seu Salvador. Será que a salvação é tão fácil assim? É tão simples assim? Então, por isso, como falei há pouco, é talvez uma das razões de levar indícios de crimes serem muito elevados em certos países em que a maior parte da confissão religiosa é cristã. Como exemplo, nos Estados Unidos da América, estupros são muitos, ou seja, tiroteios ou matanças, assassinatos
Isso é assaltos, são coisas que acontecem por segundos, não por minuto, por segundos. Pessoas que matam os seus filhos, seus bebés, pessoas que fazem a prostituição nesses países é muito alto. Bem provável tem a ver com isso, tem a ver que a lei não vale, a lei é uma maldição, a lei é uma coisa que nos impede de desenvolver. Pois, meu querido e minha querida, você vai abandonar a lei de Deus, mas a lei do homem você não vai abandonar. A lei do homem você não vai violar aquela. Porque sabes, se violar, terás que responder por isso. E agora nós vamos obedecer à lei do homem. E a lei de Deus, considerarmos ela como uma maldição. Será que isso não nos leva a refletirmos ainda um pouco? Isso não nos leva a pensarmos ainda mais um pouco? Claro que vale a pena cada um de nós pensar e refletir. Se nós obedecemos os mandamentos, as leis dos homens elaborados nos nossos parlamentos, né? E temos a obrigação de obedecer essas leis, mas a lei de Deus não podemos obedecer. É uma interrogação que cada um deve tentar responder. Ele confirma a abolição da lei, dizendo a nossa paz que fazia dos dois um só, ou seja, que faz dos dois um só, aboliu pela sua carne e a lei dos mandamentos. A lei aboliu porque o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, viu. Quer dizer, a lei foi abolida, a lei foi deixada de lado, mas por que Jesus não anunciou essa lei? Por que Jesus não anunciou essa abolição da lei? Até a morte dele, veja o que ele disse: a nossa paz, que faz dos dois um só. Ele está referindo Jesus e Deus são um. Um em que? Em essência. Já dizendo que faz dos dois um, isso justifica que os dois são dois. Porque uma pessoa só, ninguém vai dizer aquele homem ali e ele mesmo também são um. Ninguém vai dizer uma única pessoa que você e você mesmo são uma pessoa, não. Só quando são duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes, duas pessoas totalmente separadas, que nós vamos dizer esses dois são um. Quer dizer, vamos dizer no sentido da união dessas pessoas. Claro que os profetas de Allah, os profetas de Deus, todos são como um com Deus. Em que sentido? Que eles obedecem os mandamentos de Deus, submetem às ordens de Deus, amam a Deus, têm um único propósito de espalhar a mensagem de Deus, ok? Por isso depois disse que mais ninguém for justificado pela lei diante de Deus, ou seja, não é esta passagem que eu queria mencionar, em todas as coisas que estão escritas no livro, a lei para fazê-las, ok, essa aqui, o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não é recompensado pelas obras da lei, ou seja, quem obedece às leis não é recompensado. Por isso nós vimos hoje totalmente diferente da forma como os cristãos adoram e de como os cristãos primitivos adoravam. Nós vimos hoje a diferença como Jesus Cristo adorava e como esses de hoje, como é que eles adoram. Nós vimos essas diferenças. Nós vimos isto. Jesus Cristo prostrava para fazer a sua adoração. Ainda a lei mosaica ordenava a ablução antes da adoração, vestir roupas adequadas, né? Faziam essas coisas tal igual como os muçulmanos fazem hoje. Por isso nós dissemos, o Islã veio resgatar as leis anteriores e restaurar a mensagem pura de Deus como ela era na época de Jesus. Claramente, por isso até hoje, o Islã preserva essas leis
O Islã preserva os mandamentos de Deus em todos os aspectos, seja no aspecto social, seja nos aspectos puramente de adorações. Então, queríamos mostrar aqui que realmente o afastamento da lei, a negação da lei, tem a ver com Paulo, tem a ver com pregação de Paulo, mas não tem nada a ver com pregação de Jesus Cristo. Porque esse afastamento, esta abolição de lei nunca foi anunciado por Jesus Cristo. Quem prega isso é Paulo e os seguidores de Paulo quem prega isso, e não Jesus. E um cristão tem que saber, foi ordenado a seguir Jesus Cristo e não a outras pessoas. Quem pregar, quer ensinar o contrário que está escrito nas leis de Deus, nas ordens de Deus, claramente nós temos que afastar daquilo. Então, se você quer voltar a ser aquelas pessoas que querem fazer parte daquele grupo que adora a Deus de tal maneira, de igual maneira como o Jesus Cristo adorava a Deus, estude sobre o Islã, estude sobre os muçulmanos, estude sobre a vida de Cristo e depois faça a comparação para ver. Faça a comparação para ver realmente quem está mais próximo de Cristo, se é os muçulmanos ou se é os cristãos. Portanto, vamos fazer aqui e até a próxima palestra.